Almirante, cumprimento e agradeço o convite, cumprimento todos os académicos, os convidados, alguns amigos que vejo aí Obrigado. Que vejo aqui na assistência e, para não perder muito tempo, vou entrar diretamente no assunto. Tenho estado um bocado ausente deste fórum nestes últimos tempos, por força de várias circunstâncias. Mas o nosso Presidente, o Sr. Almirante Vidal Abreu, decidiu determinar que devia dar por fim da tão prolongada ausência e apresentar-me perante vós neste princípio de ano de 2024. Sem lugar a poder fugir, a tão honrosa ordem, perguntei qual o tema que devia abordar, recebendo a pior das respostas nestes casos. O tema seria o que eu quisesse. Como oficial do Exército, vir aqui debitar batalhas navais, viagens marítimas ou descobrimentos seria verdadeiramente ensinar o Padre Nosso ao Vigário. E pelo que imediatamente pus de lado tal hipótese. Mas também não me era fácil encontrar assunto que vos pudesse interessar se me metesse a falar de guerras terrestres que tivessem desenvolvido ao longo destes 900 anos de história que já levamos às costas. Vou atrever-me a procurar biografar um tenente-general do século XVIII-XIX, tripeiro como eu, ligá-lo, ainda que tenuamente, à história dos almirantes-mores de Portugal. O tenente-general Manuel Pamplona Carneiro Rangel Veloso Barreto de Miranda e Figueroa, Visconde de Beire, nasceu na Quinta da Costa, em São João de Canelas, ao pé de Gaia, pertence a Gaia até, a 3 de outubro de 1774 e morreu no Porto a 17 de maio de 1849. Viveu, como se vê, num período conturbado da história, na Europa e, nomeadamente, em Portugal, com a Guerra Peninsular e a Guerra Civil. Foi fidalgo da Casa Real, do Conselho de Sua Majestade, 13º Morgado de Beire e senhor dos Morgados de Santa Maria, em Viana, de Cabeda, em Vilar de Massada, de Canelas, em Vila Nova de Gaia, e ainda do antigo padroado de Santo André do Sobrado. Foi também senhor da Quinta de Santo Ovídio, na cidade do Porto, propriedade de que falarei adiante com algum pormenor. Foi ainda comendador Onde é que está isto? Foi ainda comendador da Ordem de Cristo e da Ordem da Torre Espada, de valor, lealdade e mérito, tendo sido condecorado com a Medalha Portuguesa de Comando nas batalhas de Vitória e de Pirineus, com a Britânica pelas mesmas batalhas e com a de 6 campanhas da Guerra Peninsular. António Cabral, numa monografia ou numa biografia que fez de Eça de Queiroz, refere, a determinada altura, que a filha primogênita deste senhor, na altura do ultimato inglês, achou por bem, já o pai tinha morrido há muitos anos, mas achou por bem devolver ao governo inglês as medalhas inglesas que o pai tinha recebido, durante a Guerra Peninsular, claro. Em 1837 foi deputado às Constituintes e depois inspetor da Academia Portuense de Belas Artes. Era filho de José Álvares Pamplona Carneiro Rangel Baldaia de Tovar, fidalgo da Casa Real, cavaleiro da Ordem de Malta, coronel-governador do Forte de São Francisco Xavier do Queijo, no Porto, e de Dona Antónia Inácia Veloso Barreto de Miranda Correia de Araújo, e neto de João Álvares Pamplona Carneiro Rangel, 7º senhor do Morgado de Beire, e de Dona Maria Clara Baldaia de Tovar e Menezes, senhora do Morgado de Canelas. Para este trabalho, interessa ainda referir que era afilhado de um seu primo em 3º grau, Manuel de Figueroa Pinto, 5º senhor da já referida Quinta de Santo Ovídio, que lhe deixou em testamento esta propriedade. O tenente-general Pamplona casou a 22 de abril de 1819 com Dona Maria Helena de Sousa e Holstein, filha de Dom Alexandre de Sousa e Holstein, conde de Sanfreia no Piemonte, e de sua segunda mulher, Dona Albina Cândida de Sousa, sendo irmã, portanto, de Dom Pedro de Sousa e Holstein, conde, marquês e duque de Palmela. Tiveram 3 filhas, uma das quais, tendo casado, não teve geração, tendo descendência da primogênita, Dona Maria Balbina,
e de Dona Emília Maria, descendência essa de que mais adiante voltarei a falar. Assentou praça de soldado no Regimento de Infantaria do Porto a 10 de abril de 1790, aos 16 anos de idade, e foi aceito como cadete logo em 13 de maio de 1790, sendo promovido a alferes em 1 de setembro de 1793. Lembro que então se assentava praça numa unidade como soldado, onde se iam exercitando no dia-a-dia da vida militar, enquanto frequentavam como cadetes aulas na Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho. Ainda como alferes, fez parte do contingente português que em Espanha esteve presente na campanha do Rosselhão e da Catalunha. E sendo ferido, em 1795, foi-lhe concedido, em 17 de dezembro desse ano, 1795, quando já era tenente, o uso no seu uniforme da manga direita do dolman da granada do Rosselhão, para oficial, tal como se vê neste retrato que aqui vos apresento e que, se repararem, ali na manga, tem ali uma coisa que não se vê muito bem, mas que é a dita granada que quem participou nesta campanha tinha direito a usar. Diz-nos Paulo Estrela, que é um homem que também tem frequentado esta casa, no seu livro Ordens e Condecorações Portuguesas, onde reproduz o alvará que a rainha concedeu a esta coisa, diz que para generais esta granada era de ouro, para oficiais e cadetes era de prata, para oficiais inferiores seria de seda branca e para soldados de lã branca. E juntava, e nesse livro, o Paulo Estrela junta uma lista dos oficiais, ou de alguns oficiais, ele não diz que seja completa, mas diz que de alguns oficiais que realmente tiveram direito a ela e que foram coisas. E tem piada, e é por isso que eu falo nisso, é que além de aparecer o alferes Manuel Pamplona na lista, aparece também na lista o coronel II Conde de Rezende, Dom José Luís de Castro, que era nessa altura o 16º Almirante-Mor de Portugal e que era avô do que depois, mais tarde, veio a ser genro do próprio Manuel Pamplona. Portanto, tem piada o facto de duas coisas aqui para a qual eu chamo a atenção. Uma é esta coincidência de, na mesma lista, aparecerem estes dois nomes. A outra é o facto do Almirante-Mor de Portugal ser, simultaneamente, coronel. Confesso que não consegui averiguar de que arma ele era, mas era coronel em exercício e em campanha, nessa altura, apesar de honorificamente ser o Almirante-Mor de Portugal. Peço licença para fazer aqui um pequeno parênteses para dar uma ideia da gênese e do que foi esta campanha do Rosselhão e da Catalunha. Lembro que o Rosselhão era uma província incorporada no Reino Franco pelos carolíngios no século VIII e foi convertida em possessão aragonesa em 1172, tornando-se um dos motivos das lutas entre os franceses e espanhóis. Em 1640, Richelieu aproveita a Guerra da Sucessão Catalã, iniciada a 7 de junho de 1640 e que prosseguiu até 1699, para levar Luís XIII a cercar Perpignan, que era a capital, e obter em 9 de setembro de 1642 a capitulação da guarnição espanhola. Ocasião esta em que Portugal, como nos lembramos, aproveita o empenhamento espanhol com a França para levar a cabo o golpe de 1º de dezembro. Muito mais tarde, a Revolução Francesa proclama a República a 22 de setembro de 1792 e manda julgar, condenar e decapitar como traidor à pátria o rei Luís XVI, pondo contra si grande número das potências monárquicas europeias. A campanha do Rosselhão e da Catalunha insere-se neste contexto, reunindo uma coligação militar entre a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Espanha contra a República Francesa. A Espanha empenhou um corpo de tropas de 24 mil homens e Portugal, a pedido da Espanha, com quem assinou a 15 de junho de 1793 uma convenção militar, organiza uma divisão sob o comando do tenente-general Forbes Scalater, constituída por 6 regimentos de infantaria com 5.400 homens e um corpo de artilharia com 22 bocas de fogo, constituindo uma divisão auxiliar portuguesa
que em 14 navios embarcou no Tejo, desembarcando na Catalunha a 9 de novembro. Logo, 4 dos regimentos portugueses, os regimentos de Olivença, de Freire, de Cascais e o 2º Regimento do Porto, foram enviados para Serete, onde de imediato foram empenhados na defesa da vila e da respectiva ponte, comportando-se brilhantemente em combate, desalojando os franceses das suas trincheiras e tomando-lhe os canhões. No entanto, mais tarde, os espanhóis vieram a capitular a 22 de junho de 1795 e o governo espanhol assina secretamente a paz em separado, chamada Paz de Basileia, não dando sequer conhecimento do facto ao governo português, ficando as tropas portuguesas no terreno, formalmente em guerra com a França, enquanto as forças espanholas retiravam. Foi já muito dizimada que a divisão portuguesa de Forbes Scalator embarcou em Barcelona a 28 de outubro, chegando a Lisboa a 10 e 11 de dezembro de 1795. Foi um bom começo para o dito Manuel Pamplona. É tempo, então, de regressar ao nosso tema. Tínhamos deixado o Manuel Pamplona ainda alferes, mas, entretanto, é promovido a tenente em 1 de maio de 1975, a capitão em 7 de novembro de 1799 e, já no decorrer da Guerra Peninsular, a major em 21 de julho de 1808. Logo seguida da promoção a tenente-coronel em 13 de dezembro do mesmo ano de 1808 e das promoções a coronel em 20 de fevereiro de 1811 e a brigadeiro em 10 de julho de 1813. A sua unidade foi sempre o 2º Regimento de Infantaria do Porto, depois designado como Regimento de Infantaria 18. O Regimento de Infantaria 18, ainda antes da invasão de Junot, tinha recebido ordens para se deslocar do Porto para Tomar e aí aguardar instruções, encontrando-se aqui a quando da invasão de Portugal por franceses e espanhóis sob o comando de Junot, a mando de Napoleão. Em 31 de dezembro de 1807 foi decretada por Junot a dissolução do Regimento de Infantaria 18, tal como a da maioria das unidades do exército português, sendo que, no entanto, alguns dos homens do 18 integraram o 2º Regimento da Legião Portuguesa que Junot enviou para a França, comandada pelo general Marquês da Lorna. O então capitão Manuel Pamplona ficou por cá, regressando à sua casa, licenciado. Com a expulsão de Junot e dos seus homens, em 1808, o Regimento de Infantaria 18 é reorganizado, por ordem da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino, ficando organizado em 2 batalhões, a 5 companhias, cada uma com um efetivo de 162 homens. Em fevereiro de 1809, Soult tenta atravessar o rio Minho, próximo de Caminha, e vai encontrar pela frente, em Vila Nova da Cerveira, as forças portuguesas, nas quais estão as do 1º Batalhão do Regimento de Infantaria 18. É neste período que Manuel Pamplona é promovido a major, e menos de 5 meses depois a tenente-coronel para o comando de um dos batalhões do regimento e para 2º comandante do mesmo. A quando da invasão de Soult, no Regimento de Infantaria 18, com cerca de 400 homens, esteve presente na defesa de Amarante, e o 2º Batalhão do Regimento de Infantaria 18 defendeu depois um setor no flanco direito do dispositivo português junto ao Bonfim e, com grande bravura, conseguiu por 3 vezes carregar a baioneta sobre as unidades de assalto francesas, mas acabou por ter de retirar para Vila Nova de Gaia, a ação pela qual foi louvado o Manuel Pamplona em ordem do dia do 8 de janeiro de 1810. Entretanto, o Marechal Beresford assumira o Comando Supremo do Exército Português em reorganização e é constituída uma brigada número 6, sob o comando do brigadeiro Alexandre Campbell, que integra as tropas do Porto, os regimentos de infantaria número 6 e número 18. E este, desde 1810, é já comandado pelo ainda tenente-coronel Manuel Pamplona, com um efetivo de 1.386 homens. A estes regimentos vai juntar-se ainda outra tropa, portuense, o Batalhão de Caçadores número 6, e as 3 unidades passam a integrar a 5ª Brigada do Exército Anglo-Luso, que no decorrer da invasão de Macena ocupa um setor sobre a esquerda, na encosta voltada a leste, entre o convento do Bussaco e uma elevação denominada Cabeço Redondo.
onde não foi muito envolvida nos combates, pelo que sofreu apenas um número reduzido de baixas. Dirigindo-se posteriormente às linhas de Torres, onde o Regimento de Infantaria 18 ocupou um sector em Torres Vedras. Na perseguição aos franceses, em 12 de março, esteve no combate de Redinha e, passando de invadido a invasor, em maio de 1811, já em Espanha, esteve presente na Batalha de Fuentes de Onhoro e até ao final da Guerra Peninsular, no ataque ao castelo de Mirabé, em maio de 1812, no combate da Berlanga, junho de 1812, na Batalha de Vitória, em junho de 1813, na Batalha dos Pirineus, em julho também de 1813, no decorrer da qual o coronel Pamplona é novamente ferido. Aqui acho interessante referir o seguinte: o Regimento de Infantaria 18, nesta Batalha dos Pirineus, contou 52 mortos, 86 feridos e 12 extraviados, encontrando-se entre os feridos o comandante, o coronel Pamplona, e o segundo comandante, tenente-coronel Henrique Pino. O Regimento de Infantaria 18 foi comandado nesse período, entre 1813 e entre o final de 1813 e o 1814, quando depois se retiraram, comandado interinamente, a partir daí até 1814, sucessivamente em consequência da campanha pelos Tenente-Coronel Pino, Tenente-Coronel Ousley, Major Matias de Sousa, este morto em Nive, e pelo Capitão Manuel Borges. Isto é, as cabeças do regimento foram sendo sucessivamente ou mortos ou feridos e o regimento acabou comandado por um capitão. É interessante que a gente às vezes não se apercebe destas coisas. Acabou a campanha, não é? E quando em 1813, na continuação da perseguição agora em França, na Batalha de Nivelles, em novembro de 1813, em que a Brigada Portuguesa obrigou os piquetes inimigos sobre o Nivelles e em frente à Hainaut a retirarem-se na direção de Nive, tendo os franceses perdido 51 peças de artilharia, muitas munições e deixando prisioneiros cerca de 1.500 homens. Em Nive, em dezembro de 1813, a ação dos portugueses mereceu a satisfação de Beresford pelo zelo com que se houveram, tendo o Regimento de Infantaria 18 sofrido 55 mortos, entre os quais o comandante interino, o Major Matias de Sousa, 116 feridos e 11 extraviados. E nos combates de Garris e de Saint-Palais, em 15 e 16 de fevereiro de 1814, tiveram 18 mortos e 19 feridos, e na Batalha de Orthez, 27 de fevereiro de 1814, houve mais um triunfo. A última batalha da Guerra Peninsular travou-se em Toulouse, a 10 de abril de 1814, onde a notável bravura dos franceses os fez sofrer, mas também causar avultadas baixas. Após a Batalha de Nive, Beresford refere-se às tropas do Porto, a tal 5ª Brigada, dizendo que, e passo a citar, tem direito à particular aprovação de Sua Excelência, pela conduta do dia 13, que não podia ser mais brilhante em todas as circunstâncias, e do relatório apresentado pelo General Stuart, comandante da divisão a que pertencia à 5ª Brigada, ao General Rowland Hill, a propósito da Batalha de Nive, extrai-se que, e passo a citar novamente, o valor que manifestou a Brigada nesta luta foi tal como devia ser e excitou a admiração de todos que testemunharam os acontecimentos daquele dia. Estou pronto a atribuir o sucesso que coroou o corpo aliado no dia 13 do corrente ao comportamento verdadeiramente valoroso das tropas portuguesas. Fim de citação. Terminada a guerra, com a abdicação de Napoleão, as tropas portuguesas regressaram a Portugal, partindo de Bordeus a 15 de junho de 1814, entrando pela fronteira de Trás-os-Montes e chegando ao Porto, onde foram recebidos com enorme júbilo por toda a população. A Câmara Municipal facultou a cada soldado, para melhorar a alimentação desse dia, a quantia de 800 reis. A cada cabo de esquadra, 960 reis. E a cada furriel ou sargento, 1.200 reis, sendo oferecido aos oficiais um almoço de honra. Isto eram uns costumes um bocado estranhos, mas era assim. O Marechal Beresford, por sua vez, publicou na ordem do dia de 27 de agosto de 1814 o seguinte, e cito: como soldados, vós não fostes excedidos, nem em disciplina, nem no campo da batalha, nem por nenhuma tropa das nações que se aliaram contra o tirano geral que o quis ser da Europa e de todo o mundo. Fim de citação.
Já depois das campanhas da Guerra Peninsular, foi promovido a marechal de campo em 12 de outubro de 1815, nomeado no ano seguinte para o comando da 4ª Divisão e foi louvado em 8 de setembro de 1820, por aviso da Secretaria do Governo. A Tenente-General do Exército foi promovido em 1820 e foi como Tenente-General vogal do Conselho Supremo de Justiça Militar e Governador das Armas do Partido do Porto em 1823 e do Alentejo em 1826. Foi eleito deputado em 1836 na 2ª legislatura e no ano seguinte para o Congresso Constituinte, sendo elevado a par do Reino por Carta Régia de 3 de maio de 1842. Passaria agora a um segundo aspecto desta minha fala, que é a de questão da Quinta de Santo Ovídio. Há aqui um aspecto, eu há bocado ao princípio falhou-me aqui esta coisa, que é, eu há bocado referi que há gente com sorte, um primo, que ainda por cima era padrinho, mas que era um primo afastado, deixou-lhe uma quinta, que como iremos ver, não é uma quinta qualquer. E eu não resistia a pôr aqui, realmente, reparem, a quinta era dos Figueroas, como eu vou dizer daqui a bocado. Por aqui vem a família que conduziu ao Manuel Pamplona. E deste lado vêm os outros Figueroas. Este senhor, aqui, é que deixou ao Manuel Pamplona a Quinta de Santo Ovídio. Estou a ver que o parentesco é um parentesco muito afastado. Reparem, este casal vão tendo estes filhos por aqui fora até chegar ao Manuel Pamplona. Mas tem aqui este que é irmão daquele, este que é primo daquele, este já é primo de primos, este já é não sei quanto. E é este que é feito padrinho dele, não tem descendência e vai-lhe deixar a ele a Quinta de Santo Ovídio. Há gente com sorte. Como veem. Ora bem, esta carta que aqui vem é uma carta chamada Carta Redonda do Porto, que foi feita em 1813, portanto já a quinta ainda não era do Manuel Pamplona, ainda era dos Figueroa, e tem aqui esta parte traçada para aqui, apanha a quinta de Santo Ovídio. Isto é a planta circular do Porto, a Quinta de Santo Ovídio está ali naquela zona, e agora vem para aqui em Ponte Maior, e isto é a Quinta de Santo Ovídio, já em 1813, porque esta planta é de 1813, e a Quinta é muito anterior a isso, é de 1700 e qualquer coisa, que agora não me lembro a data exatamente. Nesta altura, até, como eu daqui a bocado direi, já os Figueroa tinham oferecido à Câmara do Porto uma parte da Quinta para se abrir esta Rua da Boa Vista. Esta Rua da Boa Vista, ainda hoje, para quem conhecer o Porto, é uma rua que sai da Praça da República, que vai por ali fora até à Rotunda da Boa Vista, e que na primeira parte, que é a que está aqui desenhada, que é a que atravessa a Quinta de Santo Ovídio, é muito inclinada, é uma rampa que vai a descer até chegar à Rua de Sudofeita. O que, como iremos ver, tem essa inclinação, em que a Quinta também tinha a mesma inclinação, tem algumas consequências aqui. A Quinta de Santo Ovídio era uma propriedade que foi sucessiva e simultaneamente conhecida como Quinta da Boa Vista, Quinta dos Figueroa, Quinta dos Pamplona e Quinta de Santo Ovídio. Designações relacionadas com a sua posição geográfica dentro da cidade do Porto ou com os proprietários que em cada momento a detiveram. Nos séculos XVIII e XIX, era a maior propriedade existente dentro dos limites urbanos do Porto, prolongando-se para norte e para sul, com jardins, pastos e campos de cultivo, e constituía um prazo floreiro ao priorado de Sudofeita, de livre nomeação em 3 vidas, feito a Maria do Carvalhal e renovado em 1776. A favor de João Carneiro de Araújo e Melo, cuja mãe e herdeira, portanto ele morreu primeiro que a mãe, e a mãe é que foi a herdeira dele, Dona Maria Pacheco, imediatamente o vendeu a João de Figueroa Pinto, a quem se deve, com o seu filho Manuel, a valorização da propriedade,
mandando edificar a casa e delinear e plantar os vastos e magníficos jardins. Pinho Leal, no seu Portugal Antigo e Moderno, descreve-a, portanto Pinho Leal escreveu isto já no século XIX, como, e cito, dispondo da mais agradável vivenda do Porto, situada entre o Campo de Santo Ovídio, a Rua da Boa Vista e a de Sedufeita, com a entrada principal por um portão coberto, tendo ao lado as cocheiras e as cavalariças. Em 1784, a família Figueiroa cedeu gratuitamente à Câmara do Porto um terreno, a norte, a propriedade, onde foi aberta uma rua que ligava o Campo de Santo Ovídio à Rua de Sedufeita, nas chamadas Águas Férreas. Rua essa que recebeu o nome da Quinta, Rua da Boa Vista. O palácio, que é construção antiga, está pelo oeste e oeste entre jardins, sendo o de oeste o mais vasto do Porto, que é seguido por um formoso parque a que se segue a grande Quinta, a maior do interior da cidade, como já disse, com água que lhe vem de um antigo aqueduto. Esta bela e vasta propriedade, ainda que o palácio esteja a um nível muito mais baixo do que o do Campo de Santo Ovídio, a ponto de nem dele se avistar, é todavia uma residência sobremodo aprazível, não só pela vista do jardim, parque e campos, como pela formosa vista que tem para sul, sueste e oeste, tendo-se por este último lado até uma vasta extensão do Oceano Atlântico. A designação de Santo Ovídio deve-se a uma capela de São Bento anexa a um pequeno mosteiro denominado Hospício de Santo Ovídio, que era cabeça do Morgado dos Carneiros e cujo último administrador, Francisco Carneiro de Araújo e Melo, obteve autorização régia para a doar aos agostinhos descalços, que alguns anos depois o abandonaram. Eu chamo aqui a atenção, porque vendo estas duas, fica-se um bocadinho na dúvida. Isto é fachada principal, fachada das traseiras. A gente olha para aqui, olha para ali, parece quase que a mesma fachada. Não é? Isto tem a ver com a tal coisa que eu dizia, que a quinta era inclinadíssima. E, portanto, como era muito inclinada, a fachada principal e a fachada das traseiras, uma delas tem mais um andar do que a outra. Porque quando se entra na casa pela entrada principal, que é no Santo Ovídio, que é alto, e como aqui eu acabei de dizer, de Santo Ovídio nem se via a casa, porque a casa estava lá para baixo. Portanto, estava a casa, o andar mais baixo, e depois, para o outro lado, ainda era mais baixo, a casa tinha mais um andar. Portanto, e depois tinha uma característica engraçada, é que a casa é muito parecida de um lado e do outro. Reparem, isto era quase um H, portanto tinha duas aulas aqui e uma ligação central. Essas mesmas aulas saíam do outro lado. Portanto, aquilo é um H em que a aula principal é a ligação entre os dois pés do H. A capela e o hospício anexo situavam-se... Ainda vou pôr aqui esta, para verem agora. A capela e o hospício anexo situavam-se na quinta, com entrada por um pequeno terreno de forma irregular, com cerca de 1750 metros quadrados, para o qual se abria também a entrada da quinta. Um novo impulso urbanístico seria dado à cidade por o general João de Almeida e Melo, primo do Marquês de Pombal, nomeado governador das Armas em 1757, que estabeleceu em 1758 a Junta das Obras Públicas da cidade, que realizou vastos planos, nomeadamente relativos às zonas situadas para além do recinto fortificado. A Câmara Municipal do Porto, em 1762, decidiu ampliar este terreno, dando-lhe a forma de quadrilátero, que logo em 1782, após as necessárias expropriações, passou a ser um retângulo com 5.730 metros quadrados, dimensão que já permitia que nele se pudesse postar um regimento de infantaria em linha de batalha. Pouco depois, em 1788, mantendo a forma regular, foi prolongado, atingindo a dimensão que ainda hoje detém, 24.897 metros quadrados. Onde, no topo norte, como iremos ver, eu só já agora mostro aqui, portanto isto é já os tais 24 mil metros quadrados do atual Campo de Santo Ovídio, Praça da República, como ela se chama. No Porto é um bocadinho como o Terreiro de Paço. Toda a gente lhe chama Terreiro de Paço, apesar de ser Praça do Comércio. Aqui é um bocado a mesma coisa, é Praça da República, mas toda a gente lhe chama o Campo de Santo Ovídio. A Quinta, vê-se aqui, isto são os jardins da Quinta, isto é a casa,
o Palácio de Santo Ovídio. Isto é a entrada pelo lado do campo de Santo Ovídio. Como eu digo, aqui tem menos um andar do que dali, e este andar daqui é que acaba por ser o principal, apesar da entrada principal ser por aqui, porque os jardins requintadíssimos estão todos deste lado. A quinta, nesta altura, já havia a rua da Boa Vista, que tinha pertencido à quinta, mas que tinha sido oferecida para se abrir ali. Depois a Câmara, como é que se diz, comprou, expropriou aqui uma série de coisas para fazer as casas de cada um dos lados da Rua da Boa Vista e, como iremos ver mais tarde, a quinta, aqui no lado, mesmo encostado ao campo de Santo Ovídio, tinha uma série eu ia dizer de barracões, mas não eram bem barracões, eram casas, que eram as cocheiras, as cavalariças, as casas dos criados, as não sei quantos, toda esta construção que se vê aqui pertence à quinta até aqui. A quinta tinha esta largura toda, praticamente tinha o mesmo largura do campo de Santo Ovídio. No topo norte, a rainha Dona Maria I, em 1790, decidiu determinar a construção de um aquartelamento para o 2º Regimento de Infantaria do Porto, que estava, e cito o que diz no decreto, falto de comunidades para a boa economia da tropa e prejudicial à saúde dos seus indivíduos pelo aperto em que viviam e pelo pouco ar que recebiam do mesmo edifício. Fim de citação. O projeto, executado da autoria do engenheiro militar Renaud Oudinot, de origem francesa, mas português, com grande atividade no Porto e noutras zonas do país. Faço aqui um parênteses para referir que, inicialmente, os únicos alojamentos militares da cidade do Porto eram os edifícios do Largo do Corpo da Guarda, entre 1697 e 1710, e do aquartelamento da Torre da Marca, anterior ao outro, atribuídos aos regimentos de infantaria da cidade e ao 1º Regimento de Infantaria. Em 1762 foi criado o 2º Regimento de Infantaria, instalado em péssimas condições nos celeiros da cordoaria. É para este último que a rainha manda construir um aquartelamento condigno e é nele que se encontra colocado o nosso Manuel Pamplona, que, nele integrado, como vimos, vai combater no Rosselhão e na Catalunha. Este aquartelamento é, pois, o primeiro que na cidade é construído de raiz como quartel para um regimento de infantaria. O 2º Regimento de Infantaria participou na campanha do Rosselhão e da Catalunha com um efetivo de pouco mais de 1000 homens, que após o regresso a Portugal em 1796 passaram a 1600, tendo a sua designação passado a ser a de Regimento de Infantaria 18. Foi este o regimento onde Manuel Pamplona serviu desde sempre, desde que chegou a ser comandante, e que desde 1796 está aquartelado às portas da sua própria casa. É voz corrente entre os descendentes que ele cedeu terrenos da sua quinta de Santo Ovídio para uso do 18 na instrução. Reparem o seguinte, que é uma outra coisa que hoje há muitos anos, no meu tempo pelo menos de militar, nunca aconteceu, que é haver militares que vão de soldados a generais sempre na mesma unidade, sem nunca mudarem de unidade. É espantoso. Este senhor assentou praça no Regimento de Infantaria 18, não chegou a general, chegou a comandante do Regimento de Infantaria 18, depois como general comandou outras coisas, já não era um regimento. Mas foi de praça a coronel, sempre na mesma unidade. Ora bem, portanto, a Rainha Dona Maria mandou fazer no topo do edifício, mandou fazer esta coisa pequenina para Regimento de Infantaria número 18. Na altura já era o 18, já não era o Regimento de Infantaria 2, era o Regimento de Infantaria 18. Aquela ali é a construção como ela foi feita logo naquela altura. Isto é atualmente é assim. A diferença não é grande. Tinha mais um andar ali. Aqui desapareceu esse andar. Ficou mais elegante. Mas é o mesmo quartel, exatamente a mesma coisa que se vê hoje no topo da Praça da República, lá no Porto.
Ora bem, porque é que eu depois digo que vou ligar isto aos almirantes mores? É porque, como sabem, El Rei Dom Dinis contratou na Itália, em 1317, um tal senhor Messer Passanho para desempenhar o cargo de almirante-mor de Portugal, e outorgando-lhe uma série de privilégios, entre os quais o de manter para sempre o cargo nos seus descendentes. É assim que, por sucessivas transmissões sucessórias, o cargo, caindo em senhoras, alterava a baronia dos seus possuidores. Dos Peçanhas passou aos Azevedos e destes aos Castros Condes de Rezende. Tal privilégio está representado heraldicamente hoje nas armas atribuídas aos chefes de Estado-Maior da Armada, cujo escudo de armas está rodeado de 4 estandartes. O dos Cogominhos, também almirante-mor, almirante, mas nomeado por Dom Dinis, mas não hereditário, e os hereditários, que foi os Peçanhas, os Azevedos e os Castros. São os 4 estandartes que se encontram no brasão do chefe de Estado-Maior da Armada ainda hoje. Ora bem, pela morte do Visconde de Beire, em 1849, sucederam-lhe as filhas antes referidas, Dona Maria Balbina Pamplona Carneiro Rangel de Sousa e Holstein, que como primogénita vai herdar a maioria dos bens dos seus pais, de acordo com a lei do liberalismo, entretanto saída sobre os morgadios, que reservava aos primogénitos 50% dos bens vinculados, sendo o restante a dividir pelos outros filhos. Dona Maria Balbina tinha casado com este senhor que vocês aqui vão ver, e que eu, de propósito, pus ali aquela fotografia de um quadro a óleo, que é um miúdo de 4 anos. Mas ele foi tudo isto que aqui se diz em baixo, com 4 anos, ainda não tinha 4 anos, ainda não tinha feito 4 anos quando morreu o pai. E como todos estes títulos eram de juro e herdade, portanto não tinham que ser confirmados. Automaticamente, morto o pai, ele passou a ser Conde de Rezende, passou a ser Almirante-Mor de Portugal, passou a ser Comendador da Ordem de Cristo. E reparem que no retrato já lhe aparece a comenda da Ordem de Cristo ao peito. Com 4 anos já tem no peito uma comenda da Ordem de Cristo. Eu achei que isto era de tal modo extraordinário que achei que era de pôr aqui, porque aqui está o mesmo, já depois de gente grande, e a mulher, a Dona Balbina de Pamplona de Sousa e Holstein, que como filha mais velha do Visconde de Beire, casou com este senhor, que era o 18º Almirante-Mor. E é por isso que a Quinta de Santo Ovídio passou a ser uma propriedade dos Almirantes-Mores de Portugal, e é esta a ligação que eu aqui vos trago. O 4º Conde de Rezende, Dom António Benedito de Castro, que nasceu em 1820 e morreu em 1865, era porteiro-mor da Casa Real, 8º capitão da Guarda Real dos Archeiros. Também não resisto a fazer aqui um parênteses para referir, este capitão da Guarda Real dos Archeiros também era hereditário. Portanto, aquela criancinha que ali estava, com aquela idade, era o capitão da Guarda Real dos Archeiros. A Guarda Real dos Archeiros era dos Condes de Rezende e havia a Guarda Real Alemã, não tinha bem este nome, mas era assim, tinha um nome parecido com isso. Guarda Alemã, eram alemães, era dos Pamplonas. Dos Pamplonas não são estes, dos Sousa e Holstein. Do Sousa e Holstein. Isto há aqui umas ligações engraçadas. Guarda Real dos Archeiros. Era capitão de infantaria, par do reino, comendador da Ordem de Cristo, foi vogal da Junta Provisória do Governo do Supremo do Reino e era então o 18º Almirante-Mor de Portugal, e é assim que, entre outros bens, a Quinta de Santo Ovídio e a de Canelas, onde havia nascido o Visconde de Beire, passam à posse dos Almirantes-Mores. Ela esteve depois na posse do 19º Almirante, o 5º Conde de Rezende, Dom Luís Manuel Benedito da Penalidade de Castro Pamplona, nascido em 1844, que morreu em 1876, e que foi também oficial-mor da Casa Real, par do Reino, engenheiro civil pela Academia Politécnica de Porto, e que morreu solteiro, tendo-lhe sucedido o irmão, o 20º Almirante, Dom Manuel Benedito de Castro Pamplona, 1845-1907, 6º Conde de Rezende, 10º Capitão da Guarda Real dos Archeiros, par do Reino e representante por sua mãe do título de Visconde de Beire. Era cunhado do escritor José Maria Dessa de Queiroz. E ainda na do 20º Almirante e 7º Conde
Dom António de Castro Pamplona, nascido em 1877 e que morreu em 1910, exatamente na transição monarquia, que ainda usou estes títulos todos da família e ainda teve alguma coisa a ver com a quinta. Ora bem, acontece que estes almirantes-mores de Portugal, apesar de serem gente que tinha bastante dinheiro, também gastavam bastante dinheiro e reproduziam-se com alguma facilidade, tinham uma data de filhos, tinham que pôr aquilo tudo a estudar e a fazer. A certa altura chegaram à conclusão que precisavam de cash e acharam que o melhor cash que arranjavam era vender a quinta de Santo Ovídio. A Câmara Municipal de Porto estava interessadíssima no negócio porque queria urbanizar aquela zona da cidade. De maneira que juntou-se a fome com a vontade de comer e o Conde de Rezende pôs a quinta à venda com uma urbanização projetada por ele. Eu volto a mostrar aqui a mesma coisa que tinha mostrado há bocado, mas agora quero-vos chamar a vossa atenção para isto. Está ali a Rua da Boa Vista. A quinta está aqui, estão a ver ali o palácio. Opa, podiam ter feito esta rua noutro sítio qualquer. Não, a rua passou por cima do palácio. Portanto, o palácio desapareceu do mapa. Não existe no Porto nem uma pedrinha deste palácio, que era das coisas mais bonitas que havia no Porto. Foi completamente destruído e toda a zona, toda a área da quinta foi urbanizada. Hoje em dia, se lá passarem, não vêem nenhum vestígio da quinta de Santo Ovídio. Foi na vida destes dois últimos almirantes-mores que a quinta foi vendida para urbanizar esta zona da cidade do Porto. E tendo surgido alguns projetos, foi escolhido o que abria a rua Pedro Álvares Cabral, que ligava o Campo de Santo Ovídio à Rua de Sudfeita, sobre a alameda que seguia a entrada principal do palácio, destruindo este, que assim desaparecia definitivamente. No Museu Nacional de Soares dos Reis encontram-se dois quadros a óleo do século XVIII que mostram aspectos do palácio e dos seus jardins. Aquela fotografia a cores que eu mostrei há bocado é uma reprodução de um dos quadros do Museu Soares dos Reis. Por sua vez, a Quinta de Canelas manteve-se na família, sendo já o 24º almirante, Dom João de Castro Mendia, 10º conde, que esta foi adquirida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e que nela instalou a Casa de Cultura Solar dos Condes de Rezende, núcleo cultural com ligação à Fundação Essa de Queiroz, com sede em Santa Cruz do Douro, região que essa descreveu como sendo a Tormes da cidade e as Serras. Ligação justificada com o facto de o escritor ser casado com uma irmã do 6º conde, Dom Manuel, casamento, aliás, ocorrido em 10 de fevereiro de 1886, no oratório particular do Palácio de Santo Ovídio. Agora, a título exclusivamente de curiosidade, posso ainda referir que a outra filha do Tenente-General Visconde de Beira, Dona Emília Maria Pamplona de Sousa e Austin, casou com Sebastião de Castro e Lemos de Magalhães e Menezes, Conde do Covo. Seu pai, o dito Visconde de Beira, vendo-a seguir com o marido para a Quinta do Covo, situada entre Oliveira das Meias e Valdecâmara, na altura isto só se podia fazer a cavalo ou em carruagem, portanto, apesar de hoje em dia, em meia hora, se estar do Porto em Oliveira das Meias, naquela altura eram 2 dias de viagem. Mandou construir nos terrenos com frente para o Campo de Santo Ovídio, onde se situavam as cavalariças e as cocheiras, um palacete para que ela, sempre que precisasse, pudesse vir até ao Porto e estar na sua casa no Porto. Tinha um pouco de dinheiro, fazia-se para a filha o palacete lá na coisa. E reparem, não é aqui, é isto. Reparem no seguinte, a quinta está aqui e vinha por aqui fora. Esta zona que eu pus aqui, este retângulo, é o único terreno que é o terreno que o Visconde de Beira utilizou para construir o palacete para a filha, que tinha a casa aqui na frente e tinha um jardim atrás. A urbanização da quinta, feita mais tarde, poupou o palacete, que acabou ajudado pela minha mãe, sua bisneta, alugado a um colégio que, entretanto, foi extinto, sendo decidido derrubá-lo, e ali erguer um prédio de rendimento, hoje em dia pertencente a 2 dos meus irmãos. É assim que a Quinta de Santo Ovídio
não desapareceu completamente, mas dela apenas resta, nos descendentes do Visconde de Beiro, o terreno onde está implantado este prédio pertencente à minha família. Aqui, vê-se o palacete. Isto é uma fotografia muito fraca, porque é uma fotografia dos princípios do século XX, mas é este o palacete. Isto era uma casa única, bastante comprida e com um jardim atrás, e que hoje em dia está substituído pelos meus pais, que não sabiam o que é que haviam de fazer aquilo, deitaram abaixo e fizeram isto. Mas o terreno onde isto está implantado é o único terreno da Quinta de Santo Ovídio que ainda está nas mãos da família. Não sei se consegui despertar o vosso interesse pelo tema, pois reconheço que ele só muito ao de leve se relaciona com a história da nossa Marinha. Apesar disso, talvez este passeio pela vida militar e pela vida social do Porto dos séculos XVIII e XIX não tenha sido desagradável, nomeadamente se entre vós houver alguns tripeiros que se lembram destas andanças todas. Tive muito prazer em estar aqui, espero teres despertado algum interesse por estas histórias que eu aqui vim contar, mas não está cá o Figueiredo. Há um professor aqui em Lisboa, professor Dr. João Figueiredo Rego, e o professor Dr. João Figueiredo Rego é dos Figueiredos que inicialmente foram proprietários desta quinta e que houve lá o parente que deixou ao sobrinho em vez de deixar a eles, não é? Ao sobrinho ou ao afilhado, não é ao sobrinho. E que tem estudado isto, tem várias coisas, sei que ele tem várias coisas publicadas sobre isto. Se ele estivesse aqui, se por acaso tivesse vindo, talvez tivesse mais algumas coisas para acrescentar aqui. Pronto, era isto que eu vos queria dizer. Agradeço a vossa atenção e a pachorra de estarem aqui.